No imaginário do mundo atual, o Egito é o país das pirâmides, das múmias, da sedutora rainha Cleópatra e do rio Nilo. De fato, a civilização que se desenvolveu no Egito é surpreendente no que se refere principalmente aos seus aspectos culturais, incluindo-se aí a escrita, os chamados hieróglifos, a pintura, a escultura, a arquitetura e a mitologia. Porém, para se compreender o desenvolvimento cultural do Antigo Egito, é preciso conhecer também as condições sociais e econômicas em que ele ocorreu. Do mesmo modo, é necessário considerar também uma questão geográfica, pois, como disse Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo. Quer saber mais sobre a história do Egito? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Alcidon e hoje nós iremos direto ao ponto. O Egito sempre teve a sua vida ligada às águas do rio Nilo e aos seus períodos de cheia, durante os quais o solo das margens é fertilizado, tornando possível o desenvolvimento de uma agricultura capaz de sustentar enormes contingentes populacionais. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, diversas tribos foram atraídas para as margens do rio Nilo, dando origem assim à população egípcia. Essa população fixou-se em aldeias agrícolas que aos poucos formaram pequenas cidades-estados chamadas de nomos, administradas pelos nomarcas. A união desses nomos formaram os reinos do Alto e do Baixo Egito. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, Menes unificou ambos os reinos, se tornando assim o primeiro faraó do Egito, dando origem à primeira dinastia egípcia. A base da economia egípcia era a agricultura e o artesanato. A alta produtividade agrícola e o controle populacional permitiram que houvessem disponibilidade de recursos e de mão de obra para as grandes obras públicas e o desenvolvimento da agricultura e do artesanato. A base da mão de obra era livre, apesar de a escravidão existir no Egito, ela era em pequena escala. A maioria dos trabalhadores eram livres, ainda que tivessem que prestar, sempre que convocados, trabalhos gratuitos nas obras estatais como forma de pagamento de tributos. Uma das principais características da religião egípcia é o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. O elemento fundamental na crença religiosa egípcia é a ressurreição. Acreditavam que após a morte a alma ia para o juízo final. Isso acontecia no tribunal do deus Osíris, onde ocorria a pesagem do coração, feita por um auxiliar de Osíris, o deus Anubis. Colocava o coração do morto em um prato da balança, enquanto que do outro lado colocava uma pena, simbolizando a leveza e a verdade. Se o coração tivesse o mesmo peso da pena, esse coração seria de alguém com uma alma boa, e por isso a alma seria absolvida. Neste caso, a alma deveria então voltar ao corpo. Mas para que isso pudesse acontecer, o corpo deveria estar conservado. Daí a prática da mumificação. Importantes áreas do conhecimento humano foram bastante desenvolvidas no Egito por conta do processo de mumificação. Em relação à sociedade egípcia, nós podemos analisar essa sociedade da seguinte forma. Primeiro, percebemos que nos 3.000 anos do Egito dos faraós, a estrutura social pouco se alterou. Na base estavam os escravos, quase todos de origem estrangeira e em um número bastante reduzido. Um pouco mais acima estavam os camponeses livres, que eram a maioria da população, juntamente com os artesãos. Depois vinham a classe formada por nobres, sacerdotes e escribas. E finalmente, no topo da hierarquia social, estava Faraó e a sua família. A história do Egito, ela divide-se em 3 fases: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Durante o Antigo Império, por volta de 3.200 anos antes de Cristo a 2.100 anos antes de Cristo, foram construídas obras de drenagem e irrigação
que permitiram a expansão da agricultura. São desse período ainda as grandes pirâmides, túmulo dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerino. Durante o antigo império, o faraó conquistou amplos poderes. Isso acabou gerando alguns conflitos. Os grandes proprietários de terra e o chefe dos diversos nomos não aceitaram a situação e procuraram diminuir o poder do faraó. Essas disputas acabaram por enfraquecer o poder político do Estado. Começava assim o Médio Império. Durante o Médio Império, os faraós reconquistaram o poder político no Egito. Nesse período, conquistaram territórios, trouxeram prosperidade econômica, mas algumas agitações internas voltaram a enfraquecer o império, o que possibilitou, por volta de 1750 a.C., a invasão dos Hicsos, povo nômade de origem asiática. Os Hicsos permaneceram no Egito cerca de 170 anos. O novo império iniciou-se por volta de 1580 a.C. e se estendeu até 715 a.C. O novo império iniciou-se com a expulsão dos Hicsos e foi marcado por numerosas conquistas territoriais e outra onda de invasões. Em seu final, ocorreram agitações internas e uma outra onda de invasões. Devido ao enfraquecimento do Estado, o Egito foi conquistado sucessivamente pelos assírios, 670 a.C., persas, 525 a.C., gregos, 332 a.C. e pelos romanos, 30 anos antes de Cristo. Se você gostou desta videoaula, então não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal. Dicas de História para o Enem.